parecido com o presencial, tá? Uma coisa também importante que eu combinei com o Rodrigo é da gente gravar esse encontro aqui, né? Ninguém vai ficar famoso por causa desse encontro, infelizmente, eu não tenho ainda esse poder, mas é para eu poder depois pegar algumas cenas aqui, fazer um vídeo, até por sugestão do próprio Rodrigo, que eu agradeço bastante aí essa disponibilidade, para criar um vídeo case, digamos assim, né, desse projeto, que, como vocês vão ver, a gente trata algumas questões aqui pessoais, né, opiniões e tudo. Então, eu nunca fiz um vídeo sobre isso e que eu acho que pode ser interessante eu ter aqui para mostrar para alguns clientes e aí mostrar algumas cenas muito pontuais, tá? Então, não vou pegar nada que a gente tenha colocado aqui muito pessoal, então é mais para eu ter uma ideia da dinâmica, tá? Mostrar um pouquinho a dinâmica para as pessoas. Então, agradeço aí a todos vocês por concordarem e aceitarem essa gravação e se alguém tiver alguma oposição, fale agora, ou cale-se para sempre, ou eu corto também as suas falas sem problema nenhum, né? Porque ninguém é obrigado a sair nesse vídeo, tá bom? Mas é isso, gente, obrigado aí e vamos mostrar um pouquinho aí do Autoconhecinema para vocês. Muito bem. Esta é a cara do nosso projeto. E esse é o primeiro encontro aqui na Hoping, que eu estou bastante feliz em apresentar para vocês essa metodologia. Aí vocês votaram em Lobo de Wall Street, por isso vamos fazer um encontro sobre ele. O que eu faço para começar todos os encontros? Mostro o trailer, né? Porque às vezes pode ser que você tenha assistido esse filme há muito tempo. Pode ser... Opa! Volta um pouquinho. Pode ser que você tenha assistido esse filme há muito tempo e não lembre a cara de alguns personagens, né? Não tenha aí uma lembrança tão clara de algumas questões do filme, então eu mostro o trailer e depois também faço um apanhado geral sobre o filme para que vocês tenham essa lembrança mais viva, tá bom? Então vamos lá, primeiro para o trailer. Sem som, Luciano. Porque eu projetei sem som. Peraí, já vou ajustar isso. Peraí. E é legal que para mim aqui estava com som, eu estava empolgadão ouvindo o som do... e não percebi que eu sei como é que é, os alunos não avisam, não, eu sei. A gente passa por isso, né? Foi, na verdade, eu sabia disso, eu fiz já um teste para ver se vocês iam se conectar com a minha dor. Muito bem, agora acho que vai. Vamos lá, se não sair, vocês avisam aí, tá? My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is gonna go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? Oh, Fugazi, it's fake. Yeah, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money taped you, Bruce. Technically, you do work for me. What's wrong, Daddy? We're watching you bring home. Oh my God. FBI, any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. Duh. So follow me, you could out the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your... How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the time they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. 1, 2, 3. Stop. Okay? Safety first. Safety is first. We don't want to get a bad reputation. In the morning, and I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been in minutes for the longest, and you know it, and you know it, and you know it, and you know it. Come on. Yeah.
Não sei vocês, mas eu tenho uma vergonha alheia nessa parte do Mark Hanna, que ele fica batendo no peito, né? Mano, o cara faz isso na frente de todo mundo. Mas, enfim, vamos lá. Uma coisa interessante também desse começo, tá? Eu sempre mostro o trailer e faço um apanhado dos 5 pontos principais de um filme. E aí, uma curiosidade, 95% dos filmes que você já assistiu na vida tem a mesma estrutura. Pode ser um terror, uma comédia, um drama, enfim. Ele tem 5 pontos principais, tá? A maioria. Alguns têm uma estrutura diferente, mas a maioria é assim. E aí, o incidente incitante é um evento que acontece na história daquele protagonista que faz aquela jornada acontecer. No caso aqui de uma biografia, no caso do Jordan Belfort, ele tem muita história. Mas eles estão contando a história dele desde o começo que ele entrou em Wall Street até ele ser preso. Então, essa é a jornada. Então, o evento é ele começar, né, em Wall Street no seu primeiro dia oficial. Só que não só ele ter começado, como quando ele teve o primeiro dia dele como corretor mesmo, né, depois de se formar e tudo mais, a empresa teve o seu pior dia em anos, que é conhecido como a Segunda-feira Negra da Bolsa dos Estados Unidos, e entrou numa crise absurda. Um mês depois, a empresa estava de portas fechadas e ele estava desempregado. Então, o que era um grande sonho virou um grande pesadelo ali. Só que esse evento fez com que ele fizesse a jornada dele dentro desse segmento aí de Bolsa de Valores. Aí, depois do incidente incitante, tem 3 pontos de virada, que eu digo que é para deixar a gente acordado durante o filme. Então, são momentos em que a história vai para caminhos diferentes e culmina no clímax, que é a resolução daquela história, tá? Eu já chego lá. Então, o primeiro ponto de virada é quando ele conhece o Donny Azoff, que é esse cara aqui, e vira amigo dele. Depois, ele pede demissão na hora, quando ele sabe que o Jordan ganhou 70 mil por mês, 70 mil no mês anterior, 70 mil dólares, né? Ele liga para o chefe, pede demissão por telefone, começa a trabalhar com ele, depois eles viram sócios, enfim, e recrutam um time de vendedores bem pouco ortodoxo. Um vendedor de carne, ex-vendedor de carne, e que também já vendeu maconha, um outro vendedor de pneus, que também já vendeu maconha, enfim, todo mundo era ex-traficante e entrou no time ali de corretores. O segundo ponto de virada é quando ele começa a ter uma ascensão incrível com essa empresa, né? Porque ele começava a vender ações, que a maioria das ações tinham uma comissão pequena em Wall Street, e ele pega ações baratas, ações de empresas que ele não sabia se ia dar certo ou não, empresas pequenas, mas que pagavam 50% de comissão. Então, ele empurrava algumas ações boas para que as pessoas achassem que ali era bacana, e junto com elas colocava várias outras para ganhar uma comissão maior, e com isso a empresa dele ganhou muito dinheiro. E ele até mesmo comenta, né? É ilegal o que a gente faz? Não, mas não é ético, assim, não é muito legal, mas, né, beira ali a ilegalidade. Enfim, e aí ele começa a ser investigado, e no meio do filme ali ele chama alguns agentes do FBI, né, que é essa cena aí, para conversar no iate dele, achando que eles poderiam ser corruptíveis, e o plano não dá certo. Quando ele sugere o suborno, aí ele ouve que vai ser preso e que aquele navio será confiscado. Muito bem, esse é o meio do filme e começa aí o declínio dele, né? No terceiro ponto de virada, que é o maior desafio na história do protagonista, é essa hora que ele quase morre aí, né? Ele tem uma série de coisas, né? O iate dele quase afunda, depois ele é resgatado por um navio também que ele ia ser resgatado por um avião, na verdade, e aí ele explode por causa de uma gaivota que entrou no motor. Tem até essa cena clássica aí que ele fala pro Donnie, né, que ele não vai morrer sóbrio. Ele pede para buscar as pílulas dele lá, porque ele não quer morrer sóbrio. Ele achava mesmo que ele ia morrer aí. Enfim. E aí, depois disso, ele tem um insight. Ele fala, chega disso, eu vou começar a fazer outra coisa. Né? E começa um programa de TV, né, fazendo outras coisas, ensinando as pessoas a vender. Ele vai para um outro caminho, tá? Nesse momento do programa de TV, ele saiu um pouco de Wall Street, tá, né, indo para um outro caminho mais legal. Mesmo assim, ele acaba sendo dedurado por um cara da Suíça, que ele tinha levado dinheiro para lá, e o FBI vem atrás dele e acaba prendendo, mas dando uma chance dele ter uma pena reduzida quando sugerem para ele dedurar algumas pessoas que eram da empresa dele, em troca de uma pena mais leve, né? Porque ele conhece todo mundo e tal. E ele faz isso, né? Esse é o clímax da história. Ele faz isso, só que ele tenta salvar o Donnie, que é um amigo dele, né? Deixa um recadinho dizendo assim, não se incrimine.
e nessa situação o FBI pega, né, que ele tentou ajudar um amigo e prende ele mesmo assim. Mas ele teve uma pena até leve, de 4 anos, por conta da ajuda que ele deu, porque todos os outros foram presos por conta dele, né? Só o Donnie que não. Esse é o clímax da história, só que tem um extra. Nesse filme eu trago um extra, porque depois de ficar 2 anos preso, né, dos 4 anos que ele foi condenado, ele ficou 2 anos preso e ele, quando saiu, se tornou um palestrante, né, para ensinar técnicas de venda para as pessoas. E aí tem essa cena clássica aí do Me Venda Essa Caneta. Né, ele vai passando um a um, pedindo para vender a caneta, ninguém sabe, e ele ensina. Basicamente, essa é a estrutura do filme. Tem muita coisa que acontece nesse meio do caminho, só que, para não ficar aqui contando tudo, perdendo tempo, eu falando, aqui é para vocês falarem, para a gente trocar. Então, essa primeira parte está terminada. O que eu queria ouvir de vocês, não necessariamente de todos, mas de um ou outro aí que queira conversar aqui nesse começo. O que você mais gostou do filme? Por que ele é bacana para você? O que é mais importante aí? Quem quer começar pode levantar a mãozinha e usar esta ferramenta aqui, muito boa do Zoom, que é levantar a mão, ou simplesmente abrir o áudio e responder. Fique à vontade. Um de cada vez. Eu fico bem confuso quando vocês fazem isso. Moniquinha, a Moniquinha é fã número 1 do filme. A Mônica, cadê? Ah, tá aí. Quer falar, Mônica? Olha, eu já assisti esse filme mais 5 vezes, mas tem muito tempo, e eu não assisti agora recentemente, né? Então, o filme, eu acho o filme espetacular, embora ele aborde aí tem esse outro lado aí, né? Do caráter dele meio duvidoso às vezes, em algumas situações, mas as técnicas dele, essa cena da caneta eu lembro. É muito legal, né? Um deles, ele vende a caneta, né, para um deles, e é espetacular, mas eu não lembro, infelizmente, muitos detalhes para estar comentando agora. Eu lembro quando ele tem aquela atitude de coragem, quando ele pega no telefone e ele fala... Eu lembro que a sala toda para de trabalhar e se volta... Para ver ele vendendo, né? Isso aí. E isso é raro, né? Poxa, muito. É isso. Verdade, Mônica. Obrigado. Vou também opinar aqui. É justamente esse caráter dúbio dele que né, mexe com a gente, assim, porque ele não está muito preocupado em como vai atingir os objetivos dele. Ele quer atingir os objetivos dele e ele faz qualquer coisa para isso. Eu também, faz um tempo que eu assisti o filme, lembro de algumas cenas. Uma das mais icônicas que fica na minha cabeça é quando ele acha que ele pegou o carro, né, tá extremamente drogado, que ele pegou o carro e chegou em casa tranquilo. A hora que vê como é que foi o traçado, o carro tá todo destruído. Porque não lembra de absolutamente nada. Uma das cenas mais engraçadas do cinema, para mim, essa cena. Eu tô muito risada, cara. Ele acha que ele chegou ótimo, não teve nenhum problema e arrebentou o carro todinho. Mas, assim, na verdade, o que eu gosto de ver é a forma como ele vende. Ele tem uma convicção, ele tem segurança naquilo que ele está falando, que eu acho que é um dos principais pontos do vendedor, porque é onde você convence as pessoas na sua segurança de que você sabe o que você vai entregar, você sabe o que o cliente, a dor que você vai solucionar para o cliente. Ele é um cara que sabe colocar as pessoas dentro de uma situação e fazer a pessoa vivenciar aquela situação, né? Ele mexe muito com as emoções das pessoas. Eu acho isso top nele, assim, um cara que sabe mexer com as emoções. Tipo, você quer ganhar X mil dólares em tanto tempo? Aí o cara fala, pô, eu quero. Então, é isso que eu acho que ele é muito bom, em convencer as pessoas aí pelo caminho que ele acha que vai ser favorável para as pessoas. As pessoas vão. Muito legal. Esse poder de persuasão. E também, assim... pode falar, Márcia. A transformação também, né, do personagem do filme, né, que você falou. Como que ele começa ali tímido e depois ele percebe o que ele pode... Quando a gente fala de performance, no que ele pode chegar. Lógico que aí ele faz algumas escolhas, né, que não são legais, né, que é essa questão de caráter, mas, assim, o que ele pode, né, trabalhar se ele foca aquilo tudo, vamos colocar, sem aquelas propostas, né, indecentes, todo aquele outro lado, como que ele pode se desenvolver, né, como profissional, como pessoa, e isso é bacana, né, e a gente vê isso, né,
nos ambientes de trabalho, nas empresas, né? Esse potencial sendo desenvolvido. Acho que o que é bacana é isso. Muito legal, Márcia. A Carol ia falar também, a Fabiola levantou a mão. Só antes disso, quero só dar as boas-vindas aí para Cristiane, Jaqueline e David. Fique à vontade para entrar na discussão também, se vocês quiserem, tá? Diga aí, Carol, você ia falar? Já passou. Só ia completar o que o Rodrigo estava falando. O Rodrigo falou a forma como ele convence o cliente a comprar. Mas o que mais me impressiona é a liderança dele de convencer a equipe de vender. Que o que ele fala, por exemplo, a forma que ele engaja é o máximo. Se sua mulher te traiu, se você está cheio de boletos, se você não tem um carro, pega o telefone e liga. Eu quero que você lide com seus problemas ficando rico. Então, assim, é muito legal a forma que ele engaja a equipe dele, assim, a liderança dele, a visão que ele tem é o máximo. Para mim, é o melhor. Show de bola, Carol. Verdade mesmo isso. A gente vai falar disso também. Diga aí, Fabiola. Você está no... agora sim. Era exatamente o que a Carol trouxe, né? Em como ele traz as pessoas aí, né? Eu ia lembrar, a cena que me marcou foi exatamente essa, aquele discurso louco dele, onde ele traz aquele pobre coitado daquele moço do sapato, né? Que o cara fala, não sabe falar, você vê ali o contraponto total de uma liderança que o cara sabe muito, né? Tecnicamente faz o melhor produto, construiu o melhor produto, tem ideias sensacionais, mas não consegue convencer uma criança de 1 ano de idade, né? Ele, no contraponto, não sabia nada do produto, ele tinha alguns números na cabeça e transformou a opinião daquela equipe. Então, ele deu a oportunidade do cara ir lá, o cara foi. E aí todo mundo odiou, jogou sapato nele, tal. E aí ele voltou e não só ele engaja, né, como a Carol falou, ele engaja a equipe para onde ele quer que a equipe vá, né? Mas ele muda a opinião da equipe em menos de 5 minutos. Acho que isso tem uma coisa... E né, muda, aí nós estamos suspendendo toda a questão de caráter, ética, que se a gente for falar sobre isso aqui, lascou. O poder de persuasão, né? O poder de persuasão de fazer com que as pessoas venham para o resultado. Quando eu falo para liderança, eu falo muito isso, tá? Você pensa uma coisa, o cara lá era péssimo, era horroroso, não sei nem se ele gostava do produto do cara, mas qual é o resultado? Eu quero essas ações lá em cima nas maiores empresas. Então, em nome disso, ele dá um foco, vai lá e fala o que precisa ser dito, faz o que precisa ser feito, né? E aí ele trouxe a turma. Depois ele trouxe o cara para o palco de novo. Eu acho que essa é uma observação que para mim é muito bacana. Eu vi assim, né? Ele deu oportunidade. Vai lá, amigo, fala. O cara se lascou. Ele foi lá, fez o trabalho dele e trouxe o cara para o palco outra vez, né? E é assim que se engaja a gente, trazendo para junto, né? Legal. Trouxe o cara para o palco outra vez, que foi aplaudido de pé em 5 minutos. Então, isso me chamou, foi a cena que mais me chamou a atenção, né? Muito legal a sua observação, Fabiana, verdade. E como é que a gente consegue emprestar nossa reputação também, né? Ele trouxe o cara de novo ali, já tinha uma outra visão sobre ele, e o cara não mudou nada, ele continuou sendo aquele cara. Nada, era o mesmo, tadinha, né? Aquela mesma cara, sem energia, mas ele foi aplaudido de pé. Verdade. Obrigado, Fabiola. Clarissa, diga aí. O que mais me chamou a atenção foi, e aí fazendo a compilação do que a Fabiola e a Carol falou, da liderança, mas como a liderança tem um poder de mexer com a cultura da empresa, né? Então, tu vê que ele ingressa numa empresa no qual a cultura era morta, né? Não, praticamente era aquela cultura, aquela mesmice, aquela coisa muito tradicional, no qual os profissionais ali não tinham vida, não tinha ânimo. E ele mudou, né, de acordo com os valores dele, de acordo com o que ele acredita de crenças, né, uma estrutura organizacional, tanto é que no final, aí entra todo o efeito manada, aí entra todo um contexto de mudança de valores, claro, com alto benefício, né, ele tinha ali um foco de vida, ele, né, tinha uma ambição, mas como ele mudou o perfil das pessoas ali dentro, né, de comportamento, a estrutura da empresa ficou muito engajada no que ele acredita. Então, ao meu ver, eu vi muito com um olhar de liderança na questão de mudança organizacional, né? Então, foi o que mais me chamou a atenção ali,
E aí entra também as técnicas dele de persuasão, né, de convencimento, uma liderança totalmente autoritária, mas um pouco motivacional e democrática, sem regra, sem filtro. Muito legal, achei muito interessante. Tem sentido, né? Que legal, Clarissa. Obrigado aí pela sua primeira resposta. Pessoal, vamos começar com as dinâmicas, porque é muito bacana essa rodada inicial aqui, mas eu preparei algumas coisas aqui para a gente conversar entre nós, trazermos alguns olhares diferentes, tá? Então, a primeira dinâmica que eu trouxe, e que eu não vou ler tudo não, tá? É muito texto. O que acontece? Só para explicar para vocês. Aí, tá vendo? Luciano Luna sou eu, sou roteirista, né? E fiz a decupagem desse filme, essa parte da estrutura do filme, eu que estudei ali pelo conhecimento em roteiro. E a Lidiane Luna, nós temos ela que é minha irmã, né, psicóloga, e tem outros psicólogos, neurocientistas também nesse projeto, que sempre tem alguém com esse olhar mais comportamental que faz uma análise sobre o filme. E com base nele, nessas análises, que a gente cria as dinâmicas, as perguntas, etc. Tá? Então, aqui um pouco sobre o perfil do Jordan Belfort, né, as características dele e tal, e um trechinho aqui que eu vou pegar é esse vício por dinheiro, né, por toda essa ilusão, essa falsa sensação de liberdade e tal. Ele tem um vício muito forte. Ele fala, né, que ele é viciado em drogas, em prostitutas e em dinheiro. O dinheiro é o que ele é o mais viciado. E ele busca essa energia extra, né? Ele tem motivação, na verdade. Essas são as motivações dele, que nem acho que a Clarice comentou, né? Tipo assim, independente das motivações dele, ele sabe o que ele quer. Mas falando em motivação, né? Eu queria trazer essa primeira reflexão para vocês aí. Independente das questões éticas, né? Ele tinha muitas motivações fortes que o guiavam para as suas conquistas. Então, eu queria que vocês refletissem qual foi a sua principal motivação para fazer parte da roupa, né? O que te pegou ali no começo para você entrar? E hoje, eu não sei quanto tempo cada um de vocês está, pode ser que seja pouco tempo ou muito tempo, mas independentemente disso, se hoje mudou, se hoje, a partir do momento que eu tenho esse dia a dia, eu tenho uma motivação diferente da que eu tinha quando eu entrei, ou até adicional, né? Em relação ao que eu tinha antes, tá? Então, reflitam sobre isso, porque somente refletir não responder, porque a gente vai fazer, e quiserem printar essa tela aí e tal também, né? A gente vai fazer uma dinâmica aí nas salas paralelas, tá? Então, Carol, fique atenta aí para daqui a pouco jogar o pessoal nas salas, mas eu vou explicar a dinâmica antes. Então, é o seguinte. Então, primeiro pensar sobre a sua motivação e se depois mudou a motivação depois de um, tá? Então, em trios, vocês deverão contar aos colegas as suas motivações. Que você tinha antes e que você tem agora, sendo ela mesma ou não. E aí, vocês vão listar as motivações mais comuns do grupo, no caso do trio aqui, tá? Eu coloquei aqui grupos de 5 a 6 pessoas. Podem ser 2 grupos de 5, Carol. Tá? Desculpa aí, eu coloquei trios depois 5, 6 pessoas, mas vamos fazer 2 grupos de 5 pessoas aqui, tem 11, né? 5 ou 6. Então, vocês vão contar a motivação e depois listar as motivações mais comuns do grupo. E na volta, vocês vão contar, vai eleger um representante, tá? Na volta, para contar essas motivações aí mais comuns do grupo, que saíram, e também um pouco como foi a conversa, tal, como foram essas trocas. Vão ser 10 minutos para essa dinâmica, então, tem aqui esse símbolozinho da fala e da escuta, né? Para que a gente cuide disso, né? Para que todos falem, todos escutem, né? Numa proporção aí parecida dentro desses 10 minutos. Beleza? Podemos? Se quiserem printar a tela aí também para, né, ter esse passo a passo. Então, aguardo vocês daqui a 10 minutos para a gente saber essas motivações comuns aí de vocês. Beleza? Até já. Você tinha colocado o trio ou 5, 6 pessoas? 5, 6. 5, né? Não, então beleza. Não, você tinha colocado antes, quando eu falei para mudar. Não, porque eu estava os dois, né? Você foi, depois que eu li, eu segui o 5, 6. Tá. Compartilhar. Deixa eu arrumar aqui só para um grupo. Isso. Pausar aqui, tá?
Bem-vindos a todos. Deu tempo? Tá no mudo aí, Rodrigo. Tadinha da Fabíola, falou sozinha lá. A Fabíola estava terminando de falar. Mas eu sabia, eu estava olhando assim, 3, 2, 1. Mas conseguiram organizar para trazer? Conseguimos conversar. Eu consegui. Então, tá bom. Agora vão ser as apresentações. Então, temos 2 grupos aí. Quem vai apresentar quais são as motivações, o que move vocês aí como grupo? No grupo 1, que tinha a Clarice, Cristiane, David, Fabíola e o Rodrigo. Quem quer falar? Fabi, você quer falar? Você ficou com a informação mais organizada? Se quiser, eu falo. Eu organizei aqui, depois você completa. Porque o que ele pede é concatenar as ideias, né, Luciano? E não, em geral, o que foi feito. Tá. Então, o que eu não tem entendi... certo e errado no Alquimia Cinema, não, viu, Fabíola? Não. Então tá bom. Graças a Deus. A gente viu aqui que dos 5, 3 pessoas, aí, né, fala não, 3 pessoas se desafiaram no momento de vir para a Open para uma mudança, né, para um desafio mesmo, né, em fazer algo totalmente diferente, mesmo sem saber o que esperava, né, e 2 vieram pela possibilidade da consultoria e do empreendedorismo, né? As meninas trouxeram do empreender, do ser consultora, né? Ou seja, onde eu entendi, tinha algo mais específico no que elas queriam, né? Os outros 3 queriam mudar, queriam desafiar. Eu não sei se a roupa ia aparecer e a gente foi, se fosse outra coisa de mudança, né? Então, acho que eu vi essa separação, assim, nesse desejo do ir, né? Do que motivou para a vida. Vocês vão me ajudando aí, pessoal. E aí, o que mantém? Num geral, bem grandão, assim, 2 pessoas trouxeram algo bem específico, que uma foi a possibilidade do autoconhecimento e outra a possibilidade do desenvolvimento, do desenvolver gente, aí também é algo bem específico. E, no geral, as 5 pessoas trouxeram a cultura da Open, a forma como estão se sentindo na Open, como é que se sentiram acolhidos na Open, o match ali com a cultura, com os valores, né, e com a possibilidade de autonomia, né, com essa cultura da Open, até o Rodrigo até citou ali o propósito de levar as pessoas no seu máximo potencial, essa cultura em si, esse jeito de a gente poder ser quem a gente é, isso foi unânime aí no geral, que faz com que as pessoas, né, os 5 que estavam lá no grupo, continuem sendo motivados. Muito bem. Alguém do grupo quer completar algo, né, em relação ao que a Fabíola trouxe? Para mim, não, ela foi exata. Exatamente isso. Eu adorei a resposta, achei muito legal, hein? Então, as pessoas entram por desafios, né? Por entender que ele tem um ambiente propício para desenvolver, mas ficam pela cultura, pelo pertencimento. Então, show de bola. Vamos para o segundo grupo, então, que tinha Jaqueline, João Vitor, Carol, Mônica e Márcia. Quem quer falar aí desse grupo? Eu vou falar. Quer falar, Carol? Então, foi bem legal a gente conversando, porque ali tinha pessoas que entrou há pouco tempo, pessoas que estão há mais tempo, então a nossa visão foi bem bacana. Mas, assim, o que nos motivou a entrar na Open, umas 2 pessoas falaram que realmente foi uma oportunidade de empreender, né, que viu ali a Open um bom negócio para empreender, questão de querer mudar, do que estava vivendo e participar de uma empresa que realmente tenha uns valores adequados com o que ela acredita. E só eu que coloquei que eu entrei para ganhar dinheiro. Então, acho que só eu que entrei para ganhar dinheiro. Então, enfim. É a Jordan Belfort do grupo. Né? O foco é money. Tipo isso. Eu entrei para ganhar dinheiro. Estava desempregado, entrei para ganhar dinheiro. Foi isso. É sinceridade acima de tudo aí, Carol. Mas, assim, o bacana, o que manteve a gente, e foi bem bacana porque foi unânime isso, é a questão, a primeira coisa, a qualidade de vida, que hoje a gente tem dentro da Open, a questão de ter a sanidade mental,
de conseguir ter isso. A autonomia de trabalho, que foi citado também pela Fabiola, a questão da autonomia, a diversidade da empresa, como que você pode ser você mesmo. Então, assim, a questão da gente poder trabalhar em home office, algumas pessoas citaram de estar mais com os filhos, de conseguir participar mais daquele desenvolvimento, por ter essa flexibilidade de trabalho. E, assim, foi citado bastante a cultura, realmente, o valor, a alegria de ser open, o ser apaixonado pelo que faz, que realmente não é só o que está ali escrito num papel, realmente a gente vive isso no dia a dia. Então, isso foi unânime, assim, o que motivou a gente continuar na Open. Que legal, Carol. Acho que o seu exemplo é muito claro, né, das pessoas que ficam em empresas por muito tempo, né? Ela entra muitas vezes porque precisa ganhar dinheiro, precisa do salário, mas elas ficam lá, né? Por outros motivos, não só pelo dinheiro. Muito legal. Muito bem, pessoal. Adorei essa primeira dinâmica aí. Vamos rapidamente passar para a próxima, porque temos muitas coisas para conversar, então as apresentações acabaram de acontecer. E vamos para a segunda dinâmica aqui, que não vamos falar de drogas, tá? Mas a inspiração a essa análise da relação do Jordan com as drogas. Ele usava muito, né? Ele tinha essa relação para como se fosse uma energia extra para ele. Então tem até a cena que o Rodrigo comentou, em que ele pega o carro e tal, ele está com uma espécie de paralisia muscular por conta de um outro relaxante lá que ele tomou super forte com o Donny Azoff. E aí tem uma hora que ele precisa salvar um amigo lá que estava passando mal, e aí ele assiste um desenho do Popeye tomando espinafre e ele cheira a cocaína ali, é meio que a energia dele, né? E aí, baseado nisso, né, de uma forma obviamente bem mais light, vamos pensar, né, o Jordan via em seus vícios ali, sexo, drogas, dinheiro, a busca pela energia que ele precisava para enfrentar os desafios, né? Pensando nisso, reflita em que você busca, em que elemento é essa energia extra. Então, pode ser desde café, energético, cigarro, né? Tem gente que para fumar um cigarro ali e dá uma energia, até pausas no meio do dia, exercício, tempo com a família, enfim. Não importa, mas o que você busca fora para te dar essa energia extra no dia a dia, quando você precisa. E vai ser uma dinâmica mais rápida, tá? A gente vai ter 5 minutos aí dessa troca, porque é mais isso. Vai ser duplas ou trios, então... não sei quantos a gente está na sala aqui, talvez tenha uma dupla só, tá? Mas a maioria vai ser trio. Então, vocês devem contar o que vocês usam como energia extra, vão listar os 2 ou 3 energéticos mais eficientes ali que vocês ouviram, e na volta vão contar a conclusão para o grupo. Tá? 5 minutinhos para isso, uma dinâmica mais rápida, mais para a gente também, né, dar uma descontraída, conhecer um pouco mais os colegas aí. Márcia, não vale pão de queijo, só você aí em Minas tem pão de queijo bom, então tem que falar outro energético, tá? Luciano, deixa eu tirar uma dúvida. Queijo também. Pode tirar, Fabiola. É uma coisa que a gente faz no dia a dia, ou é uma coisa que a gente faz não especificamente no dia a dia, mas que dá essa energia? Não precisa ser no dia a dia, pode ser uma coisa que você faz no final de semana, ou sei lá, Isso. Você consegue ver sua família uma vez por mês, só que aquilo você precisa para renovar suas energias. Pode ser. É bem aberto, tá? Beleza? Então vamos lá, 5 minutinhos, daqui a pouco a gente está de volta. Tá fechado o teu áudio, Luciano. Voltamos. Eu estava tentando achar aqui para abrir. Eu falei, olá, meus amigos, falando só para mim. E aí, pessoal, como foi? Tudo certo?
Certo. A Mônica estava me fazendo um convite e cortou ela. Olha só, no meio do convite. A Mônica estava fazendo o quê? O convite? Um convite para mim. Já convida todo mundo, Mônica. Agora vai ter que ser para geral. Márcia, e agora? Como é que eu fico? Verdade, agora termina o convite. Márcia, você me deixou na saia justa. Imagina eu convidar esse povo todo. Gente, vamos fazer uma agenda, tá? Aqui na roupa eu aprendi a trabalhar com agenda. É isso aí, importante. Agora, se não me convidar também, eu vou ficar chateado. O apartamento tem 45 metros quadrados, então assim, tem... a gente reveza. Gente, ó, eu não queria falar nada não, mas Mônica está me devendo uma cerveja tem 5 meses. Eita, Mônica. Você já viu cerveja perder a validade? Mônica. A cerveja venceu na minha geladeira. Eu falei, Camila, eu não bebo cerveja. Fui convidar mais. Gente, olha que coisa, Rodrigo. Falta de rapó. Fui convidar a Márcia para comer logo um caranguejo. Ei. Mineiro, né? Chegada a caranguejo. Mas, gente, tinha uma má intenção por trás do meu convite, né? Eu também queria ser convidada para ir lá comer um pão de queijo, exatamente. Eu já estou vendo passagem aqui para Vitória e para Minas, tá? Para fazer os dois aí. Vitória para nossos convites. Eu não sou daqui, mas é o paraíso. Aqui é muito gostoso, né? Eu já fui, eu gosto bastante também. Gente, bora lá para as apresentações, ó. Eu vou chamar aqui pelos grupos, pela ordem, tá? Então, Clarissa, Cristiane e Rodrigo, é o primeiro que aparece para mim aqui. Quais foram os energéticos deste trio maravilhoso? Meninas, vocês querem falar ou eu falo? Posso falar. Cristiane abriu aí. Fala aí. Vocês aí, vai lá. Bom, o nosso energético aqui dos 3, tá? Foi de comum acordo aqui, é a nossa família, filhos, esposa, pais, até os sogros entraram. Olha para você ver como o energético é bom. Olha só. Né? E aí a gente usa como energético de comida mesmo, a gente ficou entre o chocolate e o café, que é o que dá um gás, assim, se de repente a gente está meio desanimado, ou depois do almoço, né? Tomar um cafezinho ou um chocolate. É o nosso vício aqui, ainda bem, tá melhor do que o dele, né, gente? Com certeza. Então, na falta de um abraço na família, vai um chocolatinho, um café para dar aquela energia, né? Até encontrar. E os sogros e sogras são injustiçados, né, gente? Tem muito sogro e sogra aí que é quase um segundo pai, segunda mãe aí, né? É legal vocês trazerem eles. São os meus, são segundos pais e mães. Que legal, Rodrigo, muito bom. Deus abençoe, né? Quem tem sogro e sogra mais desafiador, fala assim, então agradeça a Deus por ter essa bênção. Muito bem. Vamos lá, David, Fabiola e Jaqueline, trazer os energéticos aí que vocês listaram para o pessoal conhecer um pouquinho mais vocês. Já que está com o áudio fechado. Fechado o microfone já. Desculpa. Os nossos energéticos ficaram bem diversificados, né? Transitaram pela natureza, por pagar boletos, por visitar clientes, coçar a cabeça na cama com o marido. E aí, assim, mas o que chama atenção é essa conexão que a maioria de nós temos com relação à natureza, né? Tomar banho de cachoeira, estar tomando banho de mar para renovar as energias, caminhadas rurais, fazer comida, cuidar de planta, e esse resumo também da conexão que a gente tem que ter com o nosso ambiente familiar. Resumiria, portanto, aí os nossos energéticos diários, né? Poder estar em contato com a natureza de diferentes formas, se relacionar com pessoas e estar também em contato com as nossas famílias, o ambiente familiar. Muito bom, belíssimos energéticos, Jaqueline. Obrigado por trazer para a gente aí. João Vitor e Carol estavam numa dupla, deu certo lá conversar, ninguém caiu no momento da conversa. Carol, pagaram boletos aí, você viu que eu acho que é um energético que você se conecta aí também, pelo que eu já ouvi. E muito ainda, você não faz ideia. Mas a gente conversando, ele pontuou que a cafeína, ele não fica sem a cafeína, então ele tem que tomar o café dele, senão ele não funciona.
Já eu, em contrapartida, não posso nem passar perto do café, porque eu tenho ansiedade, então eu não posso sentir nem o cheiro. Mas o que tem me motivado ultimamente, vou falar mais no agora, é estar mais próximo à minha espiritualidade, assim, ter encontrado realmente um caminho, uma paz interior. Então, toda quinta-feira eu faço parte aí, de uma congregação, na verdade eu visito várias, e aí eu me sinto renovada. Então, meu renovo vem a cada quinta-feira, parece que eu tenho esse sopro, esse gás, e aí eu volto. Esse é o que é o meu energético aí, que está me ajudando aí. Olha que mescla bacana. Então, temos café e espiritualidade como os pontos principais aí para dar energia para vocês dois. Show de bola. Márcia e Mônica, para finalizar esta rodada. Quer falar, Márcia? Pode falar aí, Mônica. Foi bem Eu e Márcia, divertido, sim, né? bateu, né? Bateu Tudo de vocês? Márcia. Ah, Foi. bonito. Café. Hum. Cafezinho para dar aquela sacudida aí. A natureza. Aí eu falei mais da praia, né? Que agora que as coisas melhoraram, eu vou voltar a ser piolim de praia. A Márcia falou muito da natureza também, que renova, né? E a família. O tempo que eu estou com meu filho, com meu afilhado aqui, isso para mim é revigorante. Muito bom. É isso mesmo. Esse café com queijo. Com queijo. A gente varia, tem hora que é pão de queijo, tem hora que é com queijo. Tem hora que é pão de queijo com queijo, né? Por falta de queijo, pão de queijo com queijo. Se tiver um requeijão também passa, né? E uma pururuquinha. Ninguém entende isso, né, João? Mas a gente gosta do pão de queijo com queijo também. Muito bom. Mas é isso, gente. Essa família, né, principalmente nesse processo todo que a gente vivenciou, a gente está bem carente. Sim. Disso. E esses momentos estão assim, renovando muito, né, a vida da gente. E natureza sempre dá, né? Muito bem lembrado, Carol, essa parte espiritual que nos segura, que nos fortalece, né? Então, a gente... Legal. Nos renovamos aí. Bem diferente do filme. Esse composto de energético que vocês trouxeram aí é sensacional, hein? Não tem como não dar certo, não ter energia se a gente tiver contato a tudo isso, né? A nossa espiritualidade, natureza, um pouquinho de café, chocolate, né? Família, pessoas que a gente ama à nossa volta. Muito bom, gente. Bora para a próxima? Vou compartilhar aqui com vocês. Uma análise muito legal, agora não vai ser dinâmica, vai ser uma rodada aqui mesmo, tá? Mas eu queria que vocês pensassem. Primeiro eu vou mostrar um pouco da análise aqui, né? Que não sei se vocês sabiam disso, mas uma curiosidade do filme é que no final tem um apresentador que apresenta o Jordan Belfort para fazer aquela dinâmica da caneta, né? E esse cara é o Jordan Belfort da vida real. Ele faz essa ponta no filme, né? E aí uma curiosidade sobre a história dele, ele escreveu o livro Lobo de Wall Street, que deu origem ao filme durante o período na cadeia. Então, prova que a gente já sabia, né? Que em situações adversas a gente tem como fazer algo positivo, tá? E aí, pensando nisso, o que eu queria que vocês pensassem e trouxessem para nós aqui? Algumas histórias que inspiram, tá? E aí, a provocação é pensar assim, qual foi a melhor situação adversa que eu já vivi? Né? Aquela situação ruim que eu ressignifiquei e transformei, desculpa, gente, e transformei em algo positivo. Então, contar, né, o que aconteceu, que inicialmente foi complicado, mas como é que você superou isso? Isso pode inspirar os nossos colegas aí. De novo, né, não é algo que todo mundo vai contar, né, mas que eu queria, se alguém tocou aí, essa pergunta tocou o coração e queira dividir com a gente. A Jaqueline já abriu o áudio. Tocou umas 3 vezes no meu coração. Muito bom. A Clarice também quer falar? Palpitou agora. Então, manda ver, Clarice, depois eu abro para você, tá, Jaqueline? Para você contar também. Na realidade, eu tive três grandes momentos que eu falo, porque foi uma virada de chave na minha vida. Foi a perda do meu primeiro filho. Tive um filho antes do Cauã, eu tenho um filho de 16 anos. E eu estava grávida já, quase finalizando a gestação. E aí, quando eu descobri, perdi.
E aí, logo em seguida, eu sou de Salvador, morava em Salvador, e a gente passou por 3 assaltos lá em Salvador. Um deles foi uma tentativa de sequestro do meu filho. Aí a gente ficou 4 horas com arma na cabeça, meu filho com 4 anos também com arma na cabeça, 7 ladrões chutando ele, falando que ia fazer maldade comigo na frente do meu filho, na frente do meu esposo, e renderam a gente, e aí eles falaram que iriam levar meu filho para fugirem, né? E aí, nesse momento, meu esposo falou, não, me leve, não leve ele. E o que mais me trouxe como aprendizado naquele momento foi o nosso autocontrole como pais, né? Eu já trabalhei muito isso no emocional, eu passei anos me culpando nas questões emocionais do meu filho, mas eu vi que ele me ensinou, ele com 4 anos, em nenhum momento ele largava uma lágrima. E a gente lá naquele momento de apreensão, que nós estávamos reféns, e ele uma criança, então a gente tinha medo de ele ter alguma atitude que os ladrões pudessem fazer uma maldade com todos nós, mas principalmente nele. Se passaram anos, hoje ele está com 16 anos, e a gente aprendeu muito essa lição. A gente teve que dar uma virada de vida, de chave. Viemos embora, há 11 anos, para o Rio Grande do Sul, para a gente resgatar esse emocional dele, de todos nós, né, da família e tudo. Claro, essa história do meu filho é bem complicada, porque eu tive uma pré-eclâmpsia na gestação dele com 7 meses, e a médica falou, olha, reza, falou com meu esposo, com meu pai, para minha mãe, reza que um dos dois vai ficar na mesa. Não tem o que a gente fazer. Então, assim, a gente tem um processo de superação muito forte na nossa vida. O Rodrigo sabe muitas histórias que a gente abriu, né? Então, a gente se supera. Então, a gente pega isso como reforço de ser uma combustão. Então, quando a gente está um pouco desanimado, a gente sempre traz isso em lembranças, né? Poxa, a gente já passou por coisas tão piores, já passamos umas linhas tênues da vida, e por que esmorecer agora? Então, é como se fosse uma combustão para todos nós aqui. Eu, meu filho de 16 anos, minha filha de 5, meu esposo. Então, a gente traz isso muito como fortaleza para a gente, né? Legal, então, acho que tive 3 momentos na minha vida fortes aí, intensos, de mudança de chave, e todas as mudanças que a gente fez, a gente, graças a Deus, só teve vitórias. Que bonito, assim. Primeiro, obrigado pela confiança em trazer isso, né? Os outros você já conhecia, provavelmente, mas eu é a primeira vez, você traz algo tão pessoal. Obrigado pela confiança. É muita terapia. No grupo. A gente faz terapia, a gente tem que expor isso, porque é uma forma da gente também dizer pra gente assim, ó, você é forte, você é forte, entendeu? Então, se a gente guarda pra gente, a gente fica mais sofrido. Não, é verdade, e é muito, muito bom para nós ouvirmos também, né? Entendermos o quanto a gente é capaz de realizar coisas, mesmo em situações tão difíceis como a que você passou. Parabéns pela sua reconstrução, né? Pela forma como vocês lidaram aí com essas situações. E que bom ver o seu brilho no olhar, a sua energia boa, né? Depois de tantas coisas, mas ó, já faz tempo você ressignificou, mas muito bacana ver aí como você está hoje. Show de bola. Jaqueline, você quer ser a próxima a contar e nos inspirar, como a Clarissa fez brilhantemente? Eu tenho, assim, como essa história como sendo um marco referencial na minha vida, e em todos os sentidos, espiritual e emocional, e até mesmo material. Eu passei muito tempo para me recuperar financeiramente do que eu vivi. Eu tinha me casado, meu marido ele só produzia 5% de espermas vivos, e ao longo do trajeto esses espermas morriam. E eu consegui engravidar mesmo assim, né? Um desses não morreu e eu engravidei do Pedro. E o Pedro, quando estava com 1 ano de idade, eu sou muito romântica, aqui em casa eu gosto de fazer esses eventos mais ao ar livre, e programei um piquenique numa praia que eu tinha muita vontade de ir. Era o meu último dia de férias, e eu fui para uma praia, quem tem internet pode acompanhar, se você entrar no link Praia do Meio
Rio Imperatriz do Maranhão, você vai ver no meio do Rio Tocantins uma praia que fica, ela só aparece no verão. E ele fica mais ou menos uns 70 a 100 metros de distância da margem do rio. E Eu só já vai fui para lá. lá de baixo. Já foi lá, né? Já, Então, já. sabe do que eu estou falando, né? Não é perto da margem. E eu fui com o Pedro e meu marido, bem cedinho para não pegar muito sol, e quando eu me deparei, eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha experiência com filho ainda, com família, e quando eu vi, o Pedro começou a ter uma parada cardiorrespiratória. Era surreal aquilo, eu me achar numa ilha, no meio de um rio, eu não conheço uma história parecida com a minha. E eu, meu marido, ele e uma pessoa que estava lá, eu digo que foi um anjo, e ele começou a gritar, acenar para o outro lado da margem, e veio, o barqueiro nos levou para a margem, entramos no carro, chegamos no hospital com o Pedro com 41 graus de febre. Resumindo essa história, nós passamos 30 dias com ele internado nos melhores hospitais do Maranhão, de Imperatriz e de São Luís. Ele foi diagnosticado com epilepsia, meningite, leucemia, tumor no cérebro e evoluiu para uma infecção generalizada. Ele ficou na UTI com 13 batimentos cardíacos, ou seja, praticamente morto. Eu tive, no 20º dia, uma experiência de ir em casa para pegar a roupa de enterrar o meu filho. E tudo ocasionado por um diagnóstico errado. A pediatra dele deu um diagnóstico que ele estava com meningite, ficamos com ele internado e ele teve 8 paradas cardiorrespiratórias. Não me pergunte como alguém sobreviveria nessas circunstâncias todas. E o diagnóstico dele foi que ele ficaria em estado vegetativo. Eu passei essa experiência com 13 médicos, os melhores médicos. A TV queria fazer cobertura desse caso, a universidade queria os laudos médicos para entender o processo. Resumindo, o diagnóstico que a médica deu foi o que ocasionou todas essas consequências. E quando meu filho ficou bom, eu fui na clínica da pediatra, porque ela era chefe dessa junta médica. Eu, num momento de muita soberba, coisa que eu não sou, eu virei para ela e disse: olha, o seu erro quase tirava a vida do meu filho e eu não lhe perdoo pelo que você fez com ele. Fiz questão de fazer isso na frente de alguns pacientes, como se fosse para mostrar que ela era uma profissional de baixa qualidade. Não me envergonho dessa experiência que eu vivi, porque eu fui vítima de toda uma situação, mas isso mudou para sempre a minha vida. Meu filho teve os médicos quase desligavam os aparelhos. Eu ainda me emociono ao falar disso. Fica tranquila, Jaqueline, no seu tempo. Desculpa. Imagina. Ele sobreviveu, ele teve uma pipoca que ela não estoura direito e ela não é sólida, então exame nenhum conseguiria diagnosticar, a não ser uma microcâmera dentro do pulmão dele. Para descobrir o que era. E eu dizia para todos os médicos, Oi? Travou um pouquinho, mas voltou agora. Pode continuar. Ele tinha um corpo estranho no pulmão dele, que era uma pipoca que não havia estourado, mas ela, quando misturada com líquido, ela vira um gel, então exame nenhum diagnosticava. E, diante dessa minha soberba toda, eu havia já feito um compromisso de vir morar em Recife com meu marido, para fazer o mestrado e começar a vida aqui. Nós viemos, meu filho tomava 6 anticonvulsivos para controle da parte neurológica dele. E quando eu cheguei aqui em Recife, ele já tinha passado 5 anos, nós ainda não tínhamos nos curado desse processo. Ele teve um traumatismo craniano, essa situação aconteceu no interior do Maranhão. Ele teve um traumatismo craniano na escola,
ele ficou internado, teve que ser socorrido para 3 hospitais. Isso foi 11 horas da manhã. Às 7 da noite foi que nós conseguimos encontrar um neuropediatra num grande hospital aqui de Olinda, o único que tinha essa assistência médica nesse horário. Pasmem vocês, a médica que atendeu meu filho foi a mesma que estava lá no Maranhão há 7 anos atrás. Era uma situação assim que eu não tinha menor preparo emocional para lidar. Ela chorava, eu chorava, ela tentava identificar quem eu era, eu tentava identificar quem ela com meu filho, eu gritava dizendo que de novo não. Naquele momento, Deus reservou para que a gente pudesse liberar perdão. E o que eu aprendi na minha vida com aquilo foi que o perdão, ele é libertador. É essa a minha lição, assim. Como é importante a gente ter a capacidade de entender o outro e liberar perdão. Não me envergonho do que eu fiz, porque eu lutei pela vida do meu filho. Hoje ele é maravilhoso, o Rodrigo conhece, lindo, inteligentíssimo. A única sequela que ele ficou foi ser bonito demais, mas o resto ele restaurou. Era essa a minha história. Desculpa ter me delongado. Pelo amor de Deus, Jaqueline, desculpa nada. Nós temos que agradecer por esse presente que você nos deu de contar isso. Eu não sei se todos sabiam, né, aqui, mas eu fiquei chocado, encantado. São várias emoções que passaram aqui, não só por mim, tenho certeza que por todos. E o quão inspiradora. Eu juro, quando eu criei essa dinâmica Histórias que Inspiram, eu não fazia ideia que viriam 2 histórias tão inspiradoras quanto a de vocês. E realmente é inexplicável, né, Jaqueline? Como é que pode, em 2 lugares tão distantes, em momentos, assim, ser a mesma pessoa para que vocês tivessem essa oportunidade, né? Você de perdoar, né? E ela de receber esse perdão, que tenho certeza que também foi muito importante para ela, né, dentro de tudo que aconteceu na outra situação. E fantástico, eu estou sem palavras, estou falando aqui, mas não sei nem o que eu estou dizendo. Muito legal, gente. Vamos passar para a próxima. Eu acho que vocês todos têm histórias de superação bacanas, imagino, né? Mas a gente tem mais coisas aí para trazer. Eu acho que as 2 que nós ouvimos exemplificaram muito. Imagino que representem também um pouco do que vocês viveram aí nas suas vidas. Enfim, vamos passar. Falei que sem palavras. Jaqueline, muito obrigado, viu? Vamos lá. Cadê? Então, aqui, histórias que inspiram demais. E aí, temos mais dinâmicas, tá? Os bastidores da bolsa. Aqui, de novo, né? Vocês vão receber esse material com toda a análise, tá? Então, não vou me ater a ler tudo, óbvio. Aqui tem um pouco sobre esses bastidores aqui, né? As peculiaridades do dia a dia que o Jordan tinha nesse universo e nos apresenta, o filme nos traz aqui, nos presenteia com umas questões bem interessantes para a gente conhecer como é que era, né? Com todas as suas alegorias e exageros, né? Mas ele tinha ali no seu dia a dia ganhos e perdas, coisas que ele ganhou muito dinheiro, ganhou muito reconhecimento, né? Ele teve muito sucesso por um lado e muitos desafios também no meio do caminho. Então, o que eu quero que vocês reflitam agora, tá? Essas histórias que a gente viveu agora, que a gente ouviu, né, e que vocês refletiram, foram histórias do passado que significaram vocês. Mas dentro da Hope, né? Como você enxerga qual foi o seu principal desafio ao empreender o seu tempo na Hope? E quando eu digo empreender, né, tem gente aqui que eu sei que não é empreendedor, né, não é funcionário, mas você empreende tempo, né? Você dedica tempo. Isso é um empreendimento, você é um empreendedor dentro da empresa, com certeza. E qual é o principal ganho? Então, qual é o principal desafio que eu tenho e o que eu tenho de principal ganho por estar aqui? Então, reflitam sobre isso, se quiserem printar a tela aí também. E na segunda etapa, o que nós vamos fazer é essa troca, né? Então, listar os top 3 ganhos e desafios. Então, em grupo vocês vão contar meu maior desafio, meu maior ganho, né? Qual é ou qual foi, meu maior desafio, qual é o meu maior ganho, e depois vão listar os 3 maiores desafios, os 3 maiores ganhos do grupo, tá? Vocês vão estar em 2 grupos de 5 pessoas aí.
Na volta, vamos apresentar essa lista de desafios de ganhos para nós. Fechado? Tranquilo? Então, é isso aí. Fechado, vamos lá. Vamos lá. 15 minutos. Essa aí é um pouco mais complexa, então dou mais tempo para vocês. Até daqui a pouco. Muito bem, bem-vindos de volta. Conseguimos? Conseguimos. Então, show de bola. Vamos para as apresentações dos 3 ganhos e desafios aí dos grupos. Começando pelo grupo que tem Clarissa, Cristiane, David, Mônica e Rodrigo. É o primeiro que aparece para mim aqui. Quem quer representar o grupo para nos brindar com as apresentações? Vai, meninas, vou deixar vocês. Falem aí. David. David não falou comigo ainda. Eu fiz alguma coisa Não, com você, David? eu tô mais observando. Como eu sou o novato, então eu fico ali mas observando aqui, novato, a experiência dos outros para aprender falar também. Não, tô show falando, de bola, mano. David. Fique à vontade, viu? Tô brincando. Aqui nada é obrigatório. E aprender, ouvir é a melhor forma de aprender, David. Você é muito sábio. Parabéns. Bom, mas já que nenhuma deles ou delas se prontificaram, vai eu. Vai lá. Num contexto geral do que a gente levantou ali na sala, o maior desafio é a área comercial, né? Conseguir chegar ali frente aos clientes e se soltar e falar. A gente até coloquei um termo aqui que eu falei lá na sala, tipo, fazer carão, fingir que, né, que sabe fazer, que está acostumado a fazer, que sempre fez aquilo e não ter o receio, né, do que o outro lado está pensando por conta das dificuldades, né? Qual foi o desafio na nossa visão? A dificuldade de convencimento do outro lado, a dificuldade da pessoa querer te dar atenção, até pelos pontos, por exemplo, a gente falou muito de ligação, né? Ligação telefônica. Normalmente as pessoas não gostam de receber ligação, as pessoas não gostam de ter esse contato, principalmente por telefone, que a gente se sente invadindo, né? Eu até marquei alguns termos aqui, invadindo privacidade, invadindo o tempo. Aí a Mônica trouxe também um desafio, às vezes, tecnológico, que a gente também tem muitas vezes, todos nós temos, né? Desafio tecnológico, às vezes, de não, ainda mais para a gente que tem mais de 35, 40 anos, a gente não pegou muita fase logo de criança de computadores, celulares, smartphones, então a gente sente uma certa insegurança, uma certa dificuldade. E na nossa forma de ver, é o desafio de fazer. Então, a gente falou muito do desafio de fazer, de se desafiar mesmo, de executar para aprender. Então, a Mônica, por exemplo, citou que ela está muito melhor depois de um ano de empresa, um ano e pouquinho de empresa aí na tecnologia, conseguindo fazer, realizando diariamente para acontecer. E da mesma forma, todos nós que falamos do telemarketing aí é o ato de fazer. A gente tem agora outras tecnologias envolvidas, de repente, encontrar essa pessoa no LinkedIn, conhecer o perfil dela, para poder já chegar numa ligação, às vezes, mais assertiva. Então, a gente entende que a gente consegue hoje ter o desafio de fazer com mais informação, com mais detalhamento. É isso. Legal. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que tinha que fazer muita ligação por dia, que difícil é a primeira, né? Aí depois, quando você começa, você pega o ritmo e vai, né? É isso.
Muito bom. Se desafiar a fazer a primeira, é isso mesmo. E os ganhos, vocês listaram, Rodrigo? Cara, não listamos. Não Listaram falamos mais dos os ganhos. desafios. Não falamos dos ganhos, mais os desafios, Beleza, mas a gente vai ter uma oportunidade aí para falar desse desafio, principalmente da área comercial, na próxima dinâmica. Muito bem, vamos lá. Fabiola, Jaqueline, João Vitor, Carol e Márcia. Quem vai apresentar? Vocês anotaram aí, pô? Pode ser pela memória também, tudo bem. Vou falando aqui porque eu fiz o registro, depois vocês vão trazendo aqui. Então, os principais desafios, a gente trouxe o conciliar e o priorizar, né? A gente foi para a questão do tempo mesmo, né? Quais são os momentos que se precisa de conciliar a agenda. Hoje eu vou poder fazer isso para a minha saúde, vou poder tomar um cafezinho mais tarde, amanhã não vou poder mais. E qual é o momento de priorizar? Eu estou com um problema de estômago, então esquece, eu vou almoçar todos os dias 12 horas. Isso é priorizar. Outra coisa de acordo com o projeto, eu almoço 11h30, meio-dia, vai ter dia que vai ser 1 hora, tudo bem, né? Outra coisa estou com um problema psicológico, toda quinta-feira, às 11h, me interessa. Eu tenho uma reunião, uma sessão com psicólogo. Então, isso é uma coisa que é um desafio que a gente colocou, né? Outro desafio é a gestão emocional do nosso tempo, não deixar nossas ansiedades, preocupações, culpas, mágoas, mexer com o tempo do relógio, né? Essa é uma coisa. Entender quais são os momentos que a gente funciona melhor e ir para o encontro, se posicionar para colocar isso aí, nos organizarmos, priorizar tempo para cuidar da saúde física e mental, e aí é priorizar, não só conciliar, acho que a gente está no momento de priorizar a saúde mental, né? Não só de conciliar, e fazer pausas para a gente ter mais produtividade, fazer pausas no decorrer do dia, pausas que fazem sentido. Tem gente que a cada 3 horas está bacana fazer uma pausa, tem gente que a cada 1 hora precisa dar uma volta dentro de casa, né? O home office também foi um desafio trazido aqui para nós. E, no geral, organização e disciplina. Então, esses foram os principais desafios. Quando a gente consegue dar conta desses desafios, foi o que a gente falou lá, né? Quando a gente dá conta dos desafios, tem ganho. Se não dá conta do desafio, lascou, né? Mas quando a gente dá conta dos desafios, os ganhos são, estando na roupa, principalmente, a flexibilidade que a roupa deixa, traz, né? Claro que a gente tem que combinar ali direitinho, mas traz uma flexibilidade bacana, a autonomia da gente trabalhar algumas coisas de acordo com o nosso horário, um ganho muito grande para a saúde. A gente ganha quando consegue lidar com esses desafios, ganha muita produtividade, né? E o último ganho aqui, saúde mental, saúde física, e a contribuição, né, com outras organizações, fazendo parte da Open, dedicando nesse nosso tempo do trabalho, a gente consegue contribuir para outras organizações neste momento tão complexo. A gente tem produtos diversos e formas de alcançar as outras organizações trabalhando exatamente isso que a gente está conversando aqui, esses desafios. Muito bom, Fabiola e Rodrigo. Obrigado por trazer os desafios e os ganhos de vocês. Muito legal. Essa da contribuição com outras organizações, me identifico. Muito legal, um ganho muito bacana, né? Contribuir um pouquinho, trazer um pouquinho de clareza, muito legal. Isso que a gente se deu tão bem desde o começo, né? Márcia, Rodrigo, aí, que conversou um pouquinho mais antes. Essa conexão aí. Muito bem, gente. Um pedido antes de ir para a próxima dinâmica, né? Que está muito bom. Tudo que é bom, não sei se para vocês passou rápido, para mim passou. Está chegando no final. Só que a gente tem mais uma dinâmica, então eu acho que vai passar um pouquinho, vai para um 12h10 ali, eu acho, que a gente consegue finalizar 12h10, 12h15. Tudo bem? Passar um pouquinho para vocês, complica muito. Beleza? Se alguém tiver algum problema tudo aí. Bem. Por mim, tudo bem. Então, maravilha. Então, vamos lá para poder fazer essa com qualidade também, né? Eu pensei até em diminuir o tempo, mas para mim a dinâmica mais importante que eu separei hoje para vocês é essa. Então, já foi as apresentações, né? Então, é bom a gente manter o tempo dela. Maravilha. Então, essa parte do filme é a mais legal para mim. Né? Vende para mim essa caneta, né? Em que ele mostra um pouco das técnicas dele. Na verdade, ele não mostra as técnicas, ele só se mostra como um palestrante de vendas, em que ele vai ensinar as pessoas a fazer como é que eu engajo todo mundo
nas minhas ideias, né, na minha forma de vender. Dito isso, o que eu queria que vocês refletissem agora, né? De que forma você vende, como você se vende. Então, é inegável que ele é um excelente vendedor. Ele é persuasivo tanto com os clientes, isso foi trazido na primeira parte, né, na conversa sobre o filme, como também com o seu time. Ele conquista todo mundo, ou quase todo mundo, né? Eu coloquei quase porque o FBI não cai na dele. Tirando o FBI, todo o resto cai na lata do Jordan Belfort. Então, eu queria que vocês refletissem. Qual é a minha melhor estratégia que eu uso hoje para vender as minhas ideias internamente, né, para as pessoas que estão comigo no meu time, e qual é a melhor estratégia que eu uso para vender para os meus clientes. Esse é o grande coração do encontro, porque vocês são todos, né, vendedores, comercial, tal, e eu acho que essa troca vai ser extremamente rica, tá? Então, pensem nisso. E aí, na dinâmica, vocês vão falar e ouvir, né, como sempre, vão ser trios ou quartetos, vocês vão compartilhar essas estratégias e vão eleger qual que é a melhor estratégia e argumento ali para vender uma ideia internamente e qual é a melhor para vender para os seus clientes. Pode ser um composto de ideias, enfim, cheguem num consenso ali. E na volta vocês vão ensinar. Vocês vão ter um dia de Jordan Belfort, vocês vão ensinar o outro grupo como vender internamente e como vender externamente. Beleza? Então, 15 minutos para essa conversa aí, para vocês voltarem para dar essa palestra para a gente. Rodrigo abriu o áudio, quer tirar uma dúvida? Beleza, não, vamos embora. Vamos lá, então, eu ia falar isso. Vamos embora. Bora para a dinâmica. Muito bem, meus caros e caras discípulos e discípulas de Jordan Belfort. Temos aí a estratégia para vender mais que nunca? Conseguimos? Espero que sim. Eu vou deixar até dessa vez meus amigos falarem primeiro do que eu, tá? Você muda a ordem do grupo aí se eu for o primeiro. Não, você não tá. Você tá no último agora, Rodrigo. Então tá bom, vamos lá. Primeiro grupo aqui tem Clarissa, Cristiane, David e Fabiola. Eu estava até brincando no finalzinho ali, que eu disse que agora eu não vou conseguir correr, porque eu fui o único vendedor que caiu no grupo. Agora já era. Garoto! Boa, David. Não deu para correr. Infelizmente, tentei. Então... Conta pra gente. A melhor estratégia interna e a melhor estratégia externa. Olha, não sei se é a melhor, mas assim, dentro da nossa conversa, né? Se eu for fazer ali uma fusão do que foi dito, ficou muito assim... uma boa parte, na verdade, um conhecimento técnico muito grande do que está sendo dito, né, em cima do assunto que está sendo discutido ali para o convencimento, um conhecimento técnico, e assim, teve uma pequena porcentagem aí de argumentos em cima de eficiência. Tá? Então, conhecimento técnico, eficiência, melhoria de processo, quando a coisa faz sentido e tem uma lógica, eu acho que consegue convencer a todo mundo. Né? Seja interna ou externa, isso vale para os dois. Ou tem seja interna e externa, né? E a questão do externa, aí eu assumo um pouco mais, né? Mas é muita coisa do entender para atender, né? O lema da JCL. Isso aí eu levo no meu coração faz tempo, apesar de nunca ter trabalhado lá, mas um dia me chamaram a atenção para isso, né? Então, quando você entende o seu cliente, quando você realmente absorve isso daí, fica muito mais fácil de se colocar na visão dele e conseguir encaixar o seu portfólio na necessidade dele. Então, muito bem. Por aí. Entender para atender. Muito bom, David. Obrigado aí pela brilhante participação. Demorou para falar, quando falou também, arrebentou. Show de bola, David. Parabéns aí pelo grupo, né? Para você e para o grupo aí, pelas estratégias matadoras. Jaqueline, João Vitor e Carol é o segundo grupo que eu tenho aqui. Quem quer falar desse trio? Eu posso falar. Então, você vai, Jaque, ou eu? Você que sabe. Não, você, que é a experiência da pessoa. Então tá, então a gente conversou assim, mais a questão interna, realmente a gente estudar muito o produto, entender realmente o que a gente vende, qual que é a diferença
né, que a gente pode fazer dentro das empresas, o comprar antes mesmo de vender. Então, realmente, eu comprar a minha ideia, eu comprar o que eu vou vender para o outro. Então, se eu compro isso, eu acredito, eu convenço o outro de que isso dá certo. E na externa mesmo é o que o David falou, que uma coisa que a Hopin faz muito, que é entender a dor do cliente. Então, hoje, estando preparado dentro de casa, que é o que eu falei, de entender os nossos produtos e vendo a dor do cliente, a gente sabe o que ofertar para ele, isso vai ser eficaz. Então, quando ele fala para a gente sobre algo que ele está passando, a gente vai lembrar de um case do que a gente já viveu ou já vendeu, vai colocar para ele, e aí a gente vai acima, ali vai tocar mesmo na ferida dele. É onde ele vai se sentir atraído, ele vai ver que a gente tem realmente uma solução para o negócio dele. Então, girou basicamente em torno disso. Todos nós concordamos assim. Muito bom, Carol. Você falou uma coisa do case, eu acredito fortemente nisso. Sou um contador de histórias, acima de tudo, né? Quando a gente conta histórias para o cliente, isso conecta, né? Achei bem legal o que você trouxe, porque é bem isso, né? Se a gente sabe o que ele quer e a gente tem uma história para contar de um outro cliente que passou pela mesma situação e teve aquela dor sanada e atendida, isso automaticamente na cabeça dele leva para outro lugar. Mas eu nem devia ter falado isso, porque a gente tem o terceiro grupo ainda, Márcia, Mônica e Rodrigo, para falarem, eu não quero influenciá-los. Apesar que vocês já fizeram isso, né? Quem quer falar aí dos três? Márcia, Mônica, Rodrigo. Rodrigo. Eu estou deixando para ver se alguma das duas... Lá na sala a gente já estava falando disso. Beleza, eu vou tocar. A gente falou disso também, a gente falou muito das... Assim, ó, eu vou até trazer palavras que a gente citou lá. Vivências, histórias, vender sem vender, utilização de exemplos, criar empatia, autenticidade, né, de ser você mesmo ali, transmitir segurança, foram algumas coisas que a gente falou. O que a gente entendeu ali no nosso bate-papo? Para a gente vender para as pessoas, a primeira coisa é você ter empatia, entender quais dores o teu cliente pode realmente ter, né, quais são os sentimentos que ele tem ali envolvidos em relação a essa dor, para você poder utilizar perguntas, né, boas perguntas, para cutucar um pouco mesmo essa dor, para fazer ele sentir naquele momento, que eu acho que venda tem muita questão de sentimento envolvida. E aí, quando a pessoa sente, fala, nossa, mas eu estou passando por isso que ele está falando. Né? Você dá algum exemplo, cita alguma história, por isso que é legal a gente falar de histórias. Né? Isso tanto para dentro, tanto você vendendo para dentro quanto para fora. Você tem que construir uma história, você tem que mostrar o que você, né, o que você entrega através de uma história, de como você resolve aquele problema, e a pessoa enxergar. Né? Eu brinco que tem um amigo meu, quando ele vendia, ele falava assim, cara, se eu fosse vender imóvel, eu não colocaria a palavra vende-se para vender o imóvel. Eu colocaria a palavra imagine-se. Porque a pessoa está entrando dentro do imóvel falando, meu, imagina eu colocando meu sofá aqui, imagina a minha geladeira ali. É isso que ele tem que vivenciar aquele momento. Então, é justamente isso que um vendedor bom faz. Ele constrói uma história que faz a pessoa participar daquela história e falar, eu quero essa solução, eu quero resolver, eu quero finalizar essa história, eu quero ter um fim, né, para essa história. E a gente pode ser a pessoa que executa o fim da história. E é isso que a Hopin é, para mim. E para o nosso grupo aí. Muito legal, Rodrigo. Eu já imaginei esse ressignificado aí do vende-se, né? Até com a história da família que viveu lá, né? Viveu uma família feliz, com 2 cachorros, não sei o quê, né? Você quer ser a próxima família que vive aqui? Isso é outra coisa, né, que a gente faz pouco, né, que o mundo, na verdade, faz pouco, de vender o ganho e não exatamente ali o que a coisa que está sendo vendida, né? Muito legal, gente. Adorei as estratégias aí. Eu repliquei até, vendo interno e vendo externo, tudo que você disse, tá, Rodrigo? De vocês aqui, eu coloquei a mesma resposta para os dois, e realmente, né, apesar de ter diferenças técnicas aí do que a gente faz internamente ou externamente, a pegada, né, a essência é a mesma. Eu gostei muito da dinâmica, espero que vocês tenham gostado também. E agora vamos passar para a terceira etapa desse encontro, que é muito rápida, tá? Mas muito importante também. Por quê? A primeira é aquela da apresentação do filme, né? Ainda tem uma pergunta aqui, que eu chamo de pergunta para terminar bem, mas é uma lição de casa, tá? Então, baseada aqui na Tereza, que é a primeira
esposa do Jordan Belfort, que era ali a voz da consciência dele, né? Ela trazia bons conselhos, era uma pessoa que sempre estava ali para apoiar. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso. A pergunta, para terminar bem, geralmente é uma rodada em que todo mundo responde para que a gente saia com um olhar positivo, só que essa, né, em alguns encontros tem essa característica, é uma pergunta lição de casa. Por quê? Porque não importa para mim, importa você contar para essa pessoa, né? Quem é a sua voz da consciência? A pessoa que mais te quer bem, te traz bons conselhos. Vai terminar esse encontro, vai mandar um áudio, se você estiver na sua casa, né, se você estiver perto dela, você vai contar para ela que houve uma dinâmica que você pensou nela como a sua voz da consciência, a pessoa que mais te traz bons conselhos. Acho que ela vai gostar de saber e você vai gostar de dar esse feedback para essa pessoa, tá? Pode ser dentro da Open ou na vida, tá? Tanto faz. Ou os dois, escolham uma de cada e faça isso. Beleza? Para a gente ter essa conexão bacana. E aí, o que vocês vão receber depois desse encontro? Além de tudo que eu já passei, as dinâmicas, tal, que vocês podem replicar e passar para quem vocês quiserem, sobre este filme, tem também a análise, né, sobre diversos outros temas que eu vou passar muito rápido para vocês saberem, né? Sobre o capitalismo selvagem, sobre eles serem um pouco escravos do dinheiro ali, né? Um pouco sobre o Donny Azoff, que é o amigo do Jordan, sobre a Naomi, que é a segunda esposa, o Mad Max, que é o pai dele, né? Aí a análise completa que a psicóloga fez desse filme. A Penny Stock, né, que era a principal ação, o tipo de ação que ele vendia, as frases marcantes do filme também, e diálogos marcantes do filme, que eu trago para que vocês tenham isso eternizado aí para vocês. Beleza? Nessa metodologia também, não sabemos se vão ter outro encontro com vocês ou não, mas eu quis fazer toda a metodologia para vocês saberem como é que funciona do início ao fim. Nós fizemos a votação por e-mail, mas quando a gente tem uma sequência de encontros, a votação acontece no encontro, para gerar esse engajamento das pessoas. Elas escolhem o filme, na próxima elas participam, depois escolhem entre 3 filmes para participar e assim vai, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, se a gente quer trabalhar inteligência emocional, eu trouxe 3 filmes de inteligência emocional para votar. Então, quero ouvir de vocês aí, entre Divertidamente, Clique e O Discurso do Rei, qual filme vocês gostariam de conversar, se tivermos uma próxima, tá? Mas vamos passar aqui na carinha das pessoas que eu vou vendo. Carol, com K, qual filme você gostaria de conversar? Amo Divertidamente. Ele? Ele é espetacular, cara. Maravilha. Rodrigo? Eu gosto do Clique. Eu gostei Clique. muito desse filme, que é a pessoa passar para o futuro as coisas, né? Jogar tudo, Sim. tentar ir para o futuro mais rápido. O controle universal, né? É até bacana, gente, como eles já conhecem o filme, né? Divertidamente é uma animação que eu acho que vocês conhecem, que mostra um pouco ali das nossas emoções, né? Da pequena Riley lá, mas é um filme super bacana. Clique é esse controle universal que ele tem, e que ele pode passar para frente algumas coisas, pular algumas coisas, voltar para o passado. Ele tem um controle universal da vida e traz uma reflexão bem interessante. É uma comédia, mas que tem uma mensagem bem profunda. E O Discurso do Rei é uma história do rei George VI da Inglaterra, o pai da rainha Elizabeth, que era gago, e ele assumiu o trono e ele precisava cuidar dessa questão, principalmente emocional, ali, para poder fazer os discursos dele. E é uma saga aí também de autocontrole, etc. Tá? Muito bem. Dito isso, Jaqueline é a próxima que eu tenho aqui para votar. Jaqueline está no mudo, Jaque. Clique, que eu gosto muito desse filme. Clique, maravilha. Márcia? Eu queria dos 3. Pode ser os 3. Pode, os 3 são ótimos. Assim, o Discurso do Rei eu acho sensacional. Mas eu vou ficar com Divertidamente, porque há vários aspectos, né, para trabalhar em inteligência emocional. Digamos que é o que você quer fazer primeiro, né, Márcia? Depois a gente vê os outros. Maravilha. David, e você? Clique. Clique. Fabiola? O Discurso do Rei. O Discurso do Rei. Ele traz 300 milhões de coisas para conversar, né? Foi muito bom mesmo. E aí, Clarice?
Eu também vou com a Fabíola, Discurso do Rei. O Olha, Divertidamente é interessante, porque você consegue trabalhar muitas frentes aí. O Clique nem se fala, mas acho que, como eu não conheço, nunca vi o filme, então eu quero trabalhar, eu gostaria de trabalhar o Discurso do Rei. Eu não assisti. Show de bola. Ficou bem disputado, tá 2-3-2. Cristiane, e você? Eu também estou pensando nisso. Eu também nunca assisti esse Discurso do Rei, já até anotei aqui para eu procurar, e aí eu queria trabalhar ele até para ter a oportunidade de assistir, né? Os outros são ótimos também, legal. mas esse aqui é diferente. Muito bom. Mônica? Vou no Divertidamente. Gosto dos três, mas inclusive o Divertidamente eu digo que é um desenho para adulto, né? Muito mais do que para criança. Ele é bem verdade. Né? Ele trata as emoções de uma... Mas não vou fazer boca de urna, não, né, Luciano? Pode fazer, tá tudo Divertidamente. Certo. Divertidamente. João Vitor, eu não gostaria de te dar essa responsabilidade, mas não sei se você consegue ver aqui, tá 3-3. Então, o seu voto será decisivo para qual filme faremos se fizermos um próximo. Aí. Divertidamente, Clique ou O Discurso do Rei? Eu vou no Clique mesmo. Clique. Então, temos um vencedor. Como eu já sabia, porque eu tenho essa clara evidência, o filme escolhido é Clique. Tá bom? E aí, temos mais uma etapa pequena. Era Clique, passou já. Ou uma etapa pequena, que é a foto. Vamos tirar uma fotinho aqui para registrar o nosso encontro. O Woody sempre vem para me lembrar, para a gente tirar essa selfie. Eu vou interromper o nosso compartilhamento para registrarmos aí o nosso belo encontro sobre... Vocês têm uma caneta para a gente colocar assim, ó, na tela? Tipo, me vende essa caneta, fazer uma referência ao filme. Carol, tira a fotinha aí para a gente aí. David, se conseguir abrir o vídeo, ótimo. Se não, tá tudo certo. Infelizmente, eu estou sem câmera nesse computador. Não, tranquilo. Depois manda uma foto para nós com a caneta na mão. Carol, avisa a gente quando tirou a foto aí. 1, 2, 3 e... Pronto. Foi? Muito bem, senhoras e senhores. Muito obrigado pela participação de vocês, pela entrega, por tudo isso. Foi muito bom estar aqui com a Open. Eu já conheci algumas pessoas. Sou bem suspeito para falar de vocês. Vocês são uma empresa fantástica. E tenho mais uma pergunta muito rápida, que é o que você mais gostou do encontro de hoje. Queria saber de vocês, uma frase, para a gente não demorar muito, que eu já passei do meu tempo aqui, mas uma frase de cada um de vocês, do que vocês mais gostarem de fazer parte aí do Autoconhece Cinema. Vou também na minha telinha aqui, tá? Carol. Conhecimento, relacionamento, porque eu fiquei sabendo de várias histórias dos meus colegas que eu não sabia, então, assim, essa troca foi muito legal. Eu sei que era uma palavra, mas desculpa aí. Não, tá bom. Vai lá, Rodrigo. Eu acho que essa troca de experiências, né, entre a gente, de poder aprender um com o outro, acho que é uma troca interessante. Legal. Fabiola? No geral, a experiência, a vivência de usar um filme para uma coisa muito específica, a condução dessa dinâmica, então, para mim, isso valeu muito, no geral, isso. E, no específico, desatar um nozinho ali sobre venda, que foi uma coisa que ficou para mim. Legal. Muito bom, Fabiola. Clarissa, para você? Eu acredito que conexão, não tem como a gente falar de pessoas se a gente não está conectado com as pessoas. E acho que a gente, por mais que não se conheça pessoalmente, acho que todo mundo aqui, né, muitos não se conhecem pessoalmente, acho que o fato da gente compartilhar nossas dores e aprender com a dor do outro é pura conexão. Então, é a soma, né? Perfeito, muito bom. Cristiane? Eu acho que a dinâmica foi uma dinâmica também que eu nunca tinha visto, assim, com usar o filme, acho que foi muito bem feito também, bem usado, né, essa ferramenta, e a troca de experiências aí entre todos nós, porque a gente se fala sempre, mas às vezes a gente não tem todo esse contato de saber da historinha um do outro, né? E parabéns para as meninas aí que compartilharam, que foram histórias que eu me emocionei daqui, viu, gente? Verdade, Cris. Muito bom.
Jaqueline, já que falamos de histórias que emocionam. Eu achei disruptivo e traz a oportunidade da gente fazer novas conexões cada hora mais intensamente com a Hopen, né? Que estamos ligados por um propósito e acredito que somou bastante para mim. Parabéns. Que bom, Jaque. Feliz. Marcinha, que é suspeita para falar, mas fale, por favor. Suspeita mesmo. Olha, eu acho que foi a leveza de treinamentos. Eu acho assim que com essa questão de treinamentos online eu fiquei um pouco, sabe, assim, resistente, porque ficou bem cansativo e você conseguiu conduzir de forma leve. Então foram 2 horas que passaram de uma forma assim muito tranquila, com leveza. E assim, Luciano, sou suspeita para falar mesmo, mas você assim, conduziu muito bem. E a conexão, isso a Clarissa falou, que a gente fez, com cada um entender mais a história, né? Esse olhar um para o outro. Muito obrigado, Márcia. O relacionamento foi muito bacana. Pela generosidade da sua resposta. Mônica, e para você? A ideia, para mim, do autoconhecimento, quando eu vi a primeira vez, né, achei genial, porque eu amo fazer essa coisa aí de filme, às vezes eu assisto várias vezes o mesmo para relembrar coisas que eu aprendi, né? Uhum. E esse entendimento mais profundo de um filme que eu gosto muito, foi bem bacana, e a interação, sempre, né? É muito bom. Legal, Mônica, obrigado. Eu que agradeço. Luciano, a troca de experiências, as conexões com os colegas e a forma que você conduz esse treinamento é incrível, cara. Parabéns. Assim, já são 12h20 e a gente nem sentiu. Muito bom. Eu fico tão feliz. Muito obrigado, João Vitor. E David, para finalizar essa rodada. Vamos lá. Eu gostei muito da interação, né? Poder conhecer mais pessoas da empresa, que às vezes eu nem tive possibilidade, né? Ter mais uma ideia desse time maravilhoso que trabalha aqui. Para mim foi o principal, foi o melhor. Muito obrigado. Show de bola, gente. Eu sei que o nosso tempo é muito precioso e eu peço desculpas por tomar um pouco mais do que a gente tinha combinado o tempo de vocês, mas ao mesmo tempo eu estou super satisfeito, feliz por ter passado essas 2 horas e pouco aqui com vocês. Foi demais. Agradeço muito pela entrega. E até a próxima. Eu quero te agradecer, Luciano, em nome da Hopen, eu quero te agradecer pelo seu tempo, cara. Obrigado pela oportunidade da gente ter passado juntos esse tempo aqui. Aprendemos muito com você. E, cara, a gente vai conversar mais, tá? Com certeza a gente vai conversar mais aí. Com certeza. Luciano está onde? Eu estou em São Caetano. Em São Caetano do Sul ali. São Caetano. Grande São Paulo. Exato. Beleza, vem visitar Vitória, Espírito Santo, não é não, Rodrigo? A gente está fazendo um esforço aí para isso acontecer, em breve. A gente vai conversar sobre isso. Show de bola, gente. Obrigado mesmo. Muito sucesso para a Hopen, viu? Uma empresa que eu já admiro muito. Valeu, Luciano. Obrigado. Tchau, meninas. Cara. Mônica, beijo. Você não fala mais comigo, está de mal comigo. Valeu, gente. Beijo. Não caiu em nenhum grupo. Obrigada. Até a próxima. Parabéns, Luciano. Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Tchau. Beijos. Eba! Tchau, amor.